Olá amigos, começando mais um Guru dos Carros Responde, onde eu trago aqui um resumo de algumas perguntas que eu abordei lá no www.gurudoscarros.com.br. Achei interessante compartilhar aqui com vocês. Convido você, caso você tenha alguma pergunta e não sabe escolher direito o seu próximo carro, está com algumas dúvidas, acessa lá o nosso site, encontre o formulário e envie a sua pergunta aqui para a gente. Você consegue mandar as perguntas, basta você clicar em alguma dúvida ou você tem um formulário diretamente ali no site. Eu recebo todas as dúvidas, procuro separar aí por alguns temas. Infelizmente a demanda é um pouco grande, não dá para abordar todas de uma vez, mas a gente tem a opção ali também do Meu Guru, onde você pode solicitar o nosso serviço. Você tem uma atenção aí dedicada para a sua dúvida, você tem um atendimento, uma consultoria personalizada. Então convido você a acessar nosso site, lá você encontra mais detalhes sobre os nossos serviços e também outras dúvidas aí que foram enviadas pelos leitores, né? Bom, eu começo o vídeo de hoje com uma questão enviada pelo Felipe que eu achei bem interessante, que ele já olha um pouquinho ali para o futuro, né? Então ele pede para que eu dê uma sugestão para ele sobre qual carro ele deve escolher. Um Jetta na sua nova geração, mais na sua versão de entrada, então é 250 TSI, ou comprar um Virtus GTS, né? A futura versão esportiva aí do sedã compacto da Volkswagen. Bom, é interessante a gente destacar que essa nova versão de entrada do Jetta 250 TSI, ela foi criada aí meramente para não quebrar essa barreira psicológica, a gente pode dizer assim, dos R$100.000, né? Então ela é tabelada em 99.990, só que ela fica devendo alguns itens aí valorizados pelo consumidor desse segmento e por quem vai pagar na faixa de R$100.000 em um carro, né? Por exemplo, o Jetta de entrada não tem revestimento de couro, que você já encontra aí na versão intermediária Comfortline, que é R$10.000 mais cara, mas conta aí com banco, com os painéis de porta com revestimento de couro, tem também chave presencial, enfim, tem um pacote aí que se espera encontrar em um carro nessa faixa de preço, né? O Virtus GTS é muito provável que ele não passe dos R$100.000, mesmo com todos os acessórios e com todos os opcionais, até porque não faria sentido a Volkswagen elevar tanto assim o preço do carro, já avançar sobre o segmento do Jetta. Então hoje a gente tem o Virtus Highline na faixa de R$82.000, então é possível que o Virtus GTS aí fique com valor próximo, aí, gravitando nos R$90.000, mas já com certeza será um carro bem completo por ser a opção topo de linha, né? Então ele deve contar com revestimento interno de couro, central multimídia, enfim, além do próprio apelo esportivo, né? Que será, né? Com certeza o grande apelo dessa versão, que vai compartilhar o motor 1.4 TSI com o Jetta. Então, com isso, o Virtus vai ter um comportamento muito esportivo, dinamicamente vai ser um carro bem interessante. Então, eu acho que vale a pena sim você aguardar o Virtus GTS. Eu acho que esse Jetta de entrada, o 250 TSI, ele é um carro que vai ter uma liquidez um pouquinho difícil no mercado de usados, mas ali para frente, ou você terá que arcar com alguns acessórios, você vai ter que colocar o banco de couro, por exemplo, como acessório, enfim, você vai ter que equipar, montar esse carro, né? O que também não é interessante, você não vai ter o retorno financeiro de tudo que você gastou mais para frente, né? Já vale a pena a gente comprar o carro que entregue os equipamentos que você considera aí mais importante. Então, eu acho interessante sim aguardar aí pelo Virtus GTS. Esse carro deve ser lançado agora no segundo semestre de 2019, assim como o Polo GTS também. Então, acho que vale a pena ter um pouquinho de paciência e aguardar a chegada das versões esportivas aí do Polo e do Virtus. Certamente, no caso aqui do Felipe, entre o Virtus GTS e o Jetta de entrada, eu acho que o Virtus GTS tende a ser uma compra melhor, uma compra mais interessante. Bom, a segunda questão foi enviada pelo Alexandre, também dentro de uma mesma marca, no caso Toyota. Ele me coloca a seguinte questão: se ele deve optar por um Etios com câmbio automático ou um Toyota Yaris manual.
Bom, é claro que o Toyota Yaris é um carro mais recente, tem um projeto novo, um pouco mais sofisticado que o Etios, né, com um design da carroceria melhor, um nível de acabamento superior, mas eu acho que a questão do câmbio é muito importante. Um Yaris manual é um carro que vai perder bem mais valor em relação às versões automáticas, né, perdão, e terá uma liquidez comprometida, a gente olhando aí no futuro, na hora de revender esse carro, né? Nesse subsegmento dos Etios compactos premium, que contempla aí o Yaris, o Volkswagen Polo, o Fiat Argo, a questão do câmbio automático é preponderante. Então, quem compra esse tipo de carro opta pelo câmbio automático. Então, um Yaris manual seria só para aquele público que de fato gosta mesmo desse tipo de transmissão, não abre mão do câmbio manual, mas caso contrário, o Yaris automático é uma pedida bem melhor, uma compra bem mais interessante, né? Se a limitação, aqui como no caso do Alexandre, vai por preço, então eu acho melhor ele optar pelo Etios automático. Você também tem uma dúvida parecida, porque o câmbio automático ajuda muito na questão da revenda, da liquidez desse carro no futuro e também ajuda a controlar um pouquinho aí a desvalorização por conta dessa procura maior, né? É claro que o Etios não tem um design não é o forte do modelo, assim como o acabamento é mais simples, mas no Etios, a partir da linha 2019, você já encontra os controles de tração e estabilidade como item de série, então isso é muito importante. É um modelo que também conta com os principais equipamentos aí de conforto como um item de série. Então eu acho que entre um Etios automático e um Yaris manual vale mais a pena sim optar pelo compacto de entrada, então no caso o Etios com câmbio automático. Você ganha em termos de conforto, principalmente nos deslocamentos aí dentro da cidade, e também na hora de revender esse carro, certamente você vai ter um modelo, aí, um automóvel mais procurado por grande parte dos consumidores. Bom, para encerrar o vídeo de hoje, eu separei aqui a dúvida do Marcelo, que ele me coloca a seguinte questão. Ele deseja adquirir um SUV grande com 7 lugares e ficou em dúvida entre um Chevrolet Trailblazer e um Toyota SW4, no caso do Chevrolet com motorização V6 e do Toyota com motor 2.7 Flex. O Marcelo, ao contrário de grande parte dos consumidores, né, que na hora de comprar um SUV desse porte migra de vez pela versão diesel, geralmente ela sempre é mais procurada, a configuração diesel de SUVs de grande porte, como é o caso aqui do Trailblazer e do SW4, mas o Marcelo fala que o uso dele é em grande parte na cidade, ele não faz questão aí, não se preocupa em ter que parar mais no posto, enfim, não está preocupado com o consumo mais elevado desse tipo de carro com motorização flex ou gasolina, e ele quer mesmo que eu centre a análise nesse tipo de propulsor. Bom, nesse cenário eu acho mais interessante o Marcelo optar então aí pelo Chevrolet Trailblazer V6. Por quê? Se a gente analisar os dados oficiais, os dados aí do Inmetro relativos ao consumo, a gente tem um consumo médias com gasolina muito próximas do Trailblazer V6 com o SW4 Flex usando aí gasolina, né? Eu padronizei o uso de gasolina porque o Trailblazer V6 só aceita esse combustível, né? Mas você tem números muito equivalentes. Então, nesse ponto, é mais interessante o Trailblazer V6 porque você tem um desempenho um pouco melhor, né? Você tem bem mais potência, mais torque, graças ao motor aí de maior deslocamento presente no Chevrolet. E você tem também um projeto aí como um todo do Trailblazer um pouco mais sofisticado. Por exemplo, a terceira fileira de assentos no Trailblazer, ela vai acomodada embutida ali no assoalho do porta-malas. No SW4, a terceira fileira de assentos ela é recolhida de uma forma lateral, ela é recolhida, né, lateralmente no porta-malas, então compromete um pouco o espaço disponível ali no compartimento. Então você tem um carro mais interessante de uma maneira geral no Chevrolet Trailblazer, por isso eu acho que vale a pena o Marcelo, você que tem uma dúvida parecida, optar por esse modelo aí para quem está de olho em versões que não utilizem motorização diesel. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado a esclarecer aí algumas dúvidas, tenha ajudado você
a escolher entre esses modelos aqui que a gente abordou no vídeo de hoje o seu próximo carro. Convido você também novamente a acessar lá o www.gurudoscarros.com.br. Lá você encontra outras questões respondidas, aí também o carro que você está de olho pode figurar em uma dessas perguntas. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.